Prontinho, vamos começar. Hoje nós vamos falar então sobre conteúdo de autoridade e conteúdos que prepara para venda. Existem vários tipos de conteúdos que a gente consegue trazer o cliente para a gente converter, o cliente não, o seguidor, para converter em vendas. Que eu acho que é a dificuldade de muita gente. Às vezes a gente consegue viralizar, consegue comentários, compartilhamentos, bastante comentários nas fotos, mas às vezes você tem uma audiência grande e não consegue converter isso em valores, em vendas. Então, o que que acontece? Quando você faz muito conteúdo educacional, você educa muito o teu seguidor, é como se ele pensasse: por que que eu vou comprar dela? Por que que eu vou chamar ela para perguntar, para pedir mais informações, sendo que ela já está entregando tudo ali naquele momento. Então, às vezes, a gente entrega valores, a gente entrega como vai funcionar, entrega parte do processo, entrega metodologia, conteúdo demais dentro das redes sociais. Mas, Tati, pelo amor de Deus, até quando eu vou saber qual é o momento de parar? Muita coisa você precisa saber, primeiro, criar o seu método, as informações mais valiosas, e deixar isso como se fosse um tesouro. Então, ter isso ali de maneira, por exemplo, o que que eu faço? Eu coloco tudo em conteúdo, eu faço uma planilha de conteúdos, como eu posso dizer, uma planilha no qual eu vou entregar para o meu cliente. Então, informações valiosas, algo que tenha só dentro da minha mentoria, algo que só dou resposta na consultoria. Tudo isso você precisa ter clareza daquilo que é teu método. Um limite. Porque toda vez que você for fazer um conteúdo de autoridade, lembrar que isso eu só dou dentro do meu método. Então, você vai educar de maneiras mais genéricas, você vai dar informações mais genéricas, mas não entregar, como eu posso dizer, o tesouro que você tem, que é para venda. Então, por exemplo, sempre deixar o seguidor com curiosidades no final do vídeo. Sempre deixar algo curioso ali. Eu posso entrar e falar sobre, por exemplo, eu posso entrar e falar sobre finanças. Vou dar um exemplo assim bem amplo para vocês entenderem. Eu entro dentro da internet e vou fazer um conteúdo de autoridade falando sobre finanças para mulheres. Então eu vou dar aquele conteúdo muito bom para a pessoa ficar com gosto de quero mais, mas no final eu posso falar, por exemplo, mas se você quiser aprender como separar o que é dinheiro da empresa, o que é dinheiro da sua vida pessoal, sempre usando um vocabulário muito fácil das pessoas entenderem, não entrar muito na teoria. Me chame aqui no direct, alguma coisa assim. Sempre você vai colocar no conteúdo de autoridade um CTA de que o a mais para aquele teu seguidor que vai comprar de você no final daquele conteúdo. Porque se você faz um conteúdo com começo, meio e fim, um conteúdo de autoridade, tá, gente? Eu não tô falando em conteúdo de viralizar. Um conteúdo de autoridade com começo, meio e fim, ele pensa, vou ficar por aqui porque ela vai me entregar muito mais. Então, por que que eu vou pagar? Se, por exemplo, vamos supor que a Najara dê consultoria de perfume, o perfume certo para comprar para cada tipo de pele. Se ela entregar sempre muita coisa, ensinar muito pro seguidor dela, ele vai pensar, por que que eu vou pagar em um curso da Najara R$ 200, um curso gravado? Por que que eu vou pagar? Porque tem gente que tem esse pensamento mesmo, tá, gente? Infelizmente. Por que que eu vou pagar R$ 200 para a Najara, sendo que se eu ficar aqui acompanhando todos os conteúdos dela, todo dia, uma vez por semana, ela coloca um conteúdo super valioso aqui que eu vou aprender. Eu vou ativar o sininho ali, toda vez que ela colocar um conteúdo, eu vou lá e aprendo. Então, é saber que se a gente tem um limite para entrega. Você vai fazer um conteúdo de autoridade, mostrando que você sabe o que você está falando, o que você está fazendo, o que você trabalha, dá-lhe um gosto de quero mais, mas nunca dar tudo, começar a servir demais. Eu já vi pessoas falando, mas se você, prestem minha atenção, prestem minha atenção, se eu dei tudo isso para o meu seguidor, ele pensa, imagina se eu pagar.
mas tem que tomar cuidado o que é, até porque quando você receber o dinheiro, o Pix, a transferência do seu, o cliente passar o cartão, ele vai vir o quê? Esperançoso, pensando, ela vai me entregar algo inédito. Se você entregar para ele a mesma coisa que ele está tendo de graça nas redes sociais, vai vir a insatisfação. Então, tem que ter um limite no conteúdo de autoridade para gerar o quero mais, mas sim, nossa, ela sabe o que ela está falando, ela sabe o que ela está fazendo, ela tem autoridade, dá para ver que ela entende, ela vai me ajudar, ela vai resolver o meu problema. Ela é a melhor pessoa para eu contratar. Mas tem que deixar algo ali, não ficar entregando muito conteúdo para o seu seguidor. Não é entregar muito conteúdo, eu falei, entregar o tesouro, vamos usar essa palavra, para o seu seguidor. Conseguiram entender mais ou menos? É criar um teto de conteúdo, principalmente, porque, por exemplo, vamos supor que a Dani entre lá e comece a falar sobre o que a pessoa tem que fazer para ela conseguir ativar ali e melhorar o relacionamento e as finanças dela. Um exemplo, através da terapia. Exemplo, assim, básico. Se a gente entender que, se eu entender que a Dani vai me trazer muito mais daquilo, eu não vou pagar por uma terapia com ela. Mas nunca. Então, tomem muito conteúdo, tomem muito cuidado com o conteúdo de autoridade, para a gente não perder venda. E eu vejo que muita gente, principalmente as meninas do individual, chegam para mim falando, meus conteúdos viralizam, eu tenho muito comentário, mas eu não recebo mensagem das pessoas como funciona seu trabalho. Então, tá colocando pouca autoridade ou entregando demais. E aí que entra também a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a marca pessoal também, que também ela linka com essa questão de conteúdo de autoridade. Esses dias eu vi um vídeo que me chamou muita atenção. Era uma foto da moça, né? Ela tava lá, 3.500 seguidores. Ela é extremamente arrumada. Tava lá, 3.500 seguidores, extremamente arrumada. E um fundo, assim, muito bacana. O cenário dela tava muito bom. 3.500 seguidores. Era uma advogada. E aí, do lado, tava escrito lá, 550 mil seguidores. E ela, 0 marca pessoal. Sem abrir a boca. Aí a pergunta era assim, qual que você contrataria? A que tem 3.500 seguidores ou a que tem 550 mil? Na hora eu respondi, a 3.500. Só pela postura dela, ela não abriu a boca, ela não se moveu, ela só parada, o cenário atrás, muito bacana, ela super arrumada, alinhada, cabelo alinhado, segurando, assim, tava com um notebook segurando, e do lado ela mais descolada, com o cenário que abriu que ela parou em qualquer lugar para tirar foto, e com uma trança no cabelo. Na hora eu falei, é de 3.500. Então, nem sempre o volume de seguidores faz você vender mais. Lógico, a gente precisa ter o quê? O engajamento para a gente fazer o funil. Então, as pessoas chegam ao primeiro funil, depois a gente converte em vendas. Mas eu vejo muita gente se apegando em seguidores e eu jamais contrataria a que tinha lá 550 mil seguidores e contrataria de início a que tem 3.500. Só para vocês entenderem. Porque a marca pessoal dela estava muito forte nos 3.500. Estava me passando muito mais autoridade. Isso ela nem abriu a boca. Só para vocês entenderem, a gente vai falar sobre isso também. Então, isso vende com muita facilidade. A gente construir uma marca pessoal sofisticada faz com que a gente venda mais rápido também. Então, a marca pessoal, o cenário não é sempre o mesmo, tá, gente? Mas é a questão de se preocupar. A outra foto, vou ver se eu acho, eu devo ter salvado essa postagem para mandar para vocês. A pessoa realmente, ela poderia, às vezes, no mesmo local que ela estava, no mesmo cenário que ela estava, o que ela tirou ali descolada, vamos supor, se ela tivesse, às vezes, olhado para aquele redor, que ela estava, parecia que ela estava num cowork, essa que ela tava, que eu não compraria, não pagaria para ela, às vezes, se ela só se atentasse àquele cenário, sentasse numa mesa, fizesse uma outra pose, arrumasse o cabelo ali, rapidamente, ela poderia mudar muito rápida a questão de a gente olhar e decidir quem ia contratar. Só que ela não tomou cuidado nenhum para procurar um lugar que ficasse melhor o fundo dela, passando mais autoridade.
Então, não é o cenário perfeito, é o cenário estratégico. Até quando a gente vai fazer um conteúdo, olhar ao redor aonde vai ficar melhor, para a gente parar e fazer aquele conteúdo. Pequenos detalhes muda muita coisa. Então, a gente já vai falar sobre isso também, tá? Vou voltar a falar sobre o conteúdo, de não entregar muito. Existe uma estratégia, tanto usando como Reels, ou usando com os stories, que eu chamo de levanta a mão. Por quê? Muitas vezes as pessoas ficam esperando a pessoa colocar lá, como funciona seu trabalho? Só que, às vezes, a pessoa, ela até quer comprar de você, ela quer te contratar, ela quer comprar uma casa, ela quer resolver o problema de gestão da empresa dela, ela quer terapia, ela quer perfume, ela quer consultoria, ela quer muita coisa. Só que na correria do dia a dia, a gente vai deixando para lá. E às vezes uma pequena mensagem para o cliente certo de potencial, você fecha uma venda. Então, é ficar trazendo conteúdos que faz com que ele pare e pense, poxa, eu estou precisando disso. E aí, às vezes, vocês vão escutar, por exemplo, nossa, esses dias eu estava pensando nisso e você me mandou uma mensagem. Nossa, eu rezei por isso e você apareceu. Falei sobre isso com meu marido e você me chamou. Eu recebo muitas mensagens assim, mas eu não vou chamar uma pessoa aleatória. Eu vou chamar uma pessoa que eu uso aí, que ela levantou a mão pedindo socorro, e eu fui lá, identifiquei aquela dor dela e chamei ela no direct. Trouxe ela para uma sessão estratégica. Tati, como é que eu faço isso? Primeiro, você precisa entender a dor do seu cliente ideal. O que ele está querendo de você? Quais são as dúvidas? Quais são as crenças que estão limitando ele de comprar o seu produto ou o seu serviço? Então, quando a vez que vocês pensarem em vender, vocês pensam, eu tenho uma rede social, preciso socializar lá dentro para entender o que a pessoa está precisando, para eu criar um produto para ela. Às vezes, gente, eu crio produtos, os produtos, eles acontecem através de tudo que eu vou pesquisando ali nas redes sociais. Eu sinto que eles estão precisando de algo e vou criando produtos. O Missão Milionária e outros que eu vou falar depois. Missão Milionária, Perfil Magnético, Clube Ricas, que eu ainda vou lançar, Mentoria para Mentoras, que eu também vou lançar. Tudo vendo a dor das pessoas que conversam comigo por direct. Eu vou criando produtos. Eu entendo que as pessoas estão precisando. Lá atrás, eu tinha o Empreendedoras Extraordinárias, eu tinha o Mulheres no Poder, eu tinha Finanças para Mulheres, eu estudo o meu seguidor. E a partir disso, eu ofereço algo que ele vai sentir que eu estou resolvendo a dor dele. Então, você precisa criar um produto para o teu seguidor. Eu vejo muitas pessoas, antes de pesquisar ali sobre quem está seguindo, porque as pessoas, elas pedem, parece que é como se elas olhassem para você, eu sinto isso, e elas estão esperando você ofertar algo para ela, que resolva o problema dela, a dor dela. Então, o que eu faço? Quando eu tô, bom, eu vou lançar algo, eu não penso assim, eu vou lançar tal coisa, eu quero lançar um curso novo, eu quero lançar uma mentoria nova. Eu falo, agora é o momento de eu estudar o meu seguidor. Eu vou para os stories. E aí, o que eu faço? Levo caixinha de perguntas, levo enquetes. Eu preciso escutar aquela pessoa que está aquecida para comprar de mim. Deixa ele falar. Ele vai responder caixinha, dependendo do engajamento de vocês nos stories, é mais difícil as pessoas responderem caixinhas de perguntas. O que vocês vão usar? A estratégia da enquete. Então, vamos supor, vou usar a Pri como exemplo, rapidamente. Você já imaginou investindo em imóvel na Flórida? Coisa besta, tá, gente? Mas só para vocês entenderem. Você já imaginou tendo uma casa na Flórida? A pessoa vai colocar, já imaginei. Coloca lá, sim, não, já pensei, qualquer coisa. Coloca lá. Nunca sim, com certeza, tá? Pelo amor de Deus, não usem isso. Sempre tem que ser, até o ego, às vezes eu coloco lá, não, isso é uma porcaria, não tem problema, você vai colocar lá. Odeio esse tipo de assunto, mas você precisa entender a grande massa, está estudando o seu seguidor. Vai colocar lá, já imaginei, nunca imaginei, não, eu não penso em comprar algo nos Estados Unidos, não penso em investir em dólar. Coloca algo assim, bem polêmico mesmo as respostas. Por quê?
A enquete é o que menos importa naquele momento. Você quer o quê? Naquele momento você quer vender para alguém. Aí você vai colocar lá. Você já vai ali e printa, faz uma captura de tela de quem respondeu sim. As pessoas que pensam em comprar um imóvel na Flórida. Ali você já tem alguns leads. Isso serve para qualquer tipo de... Eu usei a Pri agora, daqui a pouco eu vou usando outras pessoas de vocês. Tá, na próxima, ela vai colocar... com certeza você imagina que só quem tem documento aqui nos Estados Unidos pode comprar, mas saiba que turista também pode, ou então você não precisa nem estar aqui para comprar um imóvel na Flórida, algo do tipo. Aí, e agora? Agora você ficou mais interessado? Nossa, fiquei muito. Não, já pesquisei sobre isso e não me interessa. Você vai ali, vai ver quem respondeu, que agora mudou totalmente o pensamento dela. Frente em todas aquelas pessoas. E aí depois você pode vir com outro, trazendo informações, trazendo, sem ser enquete, trazendo informações, algo ali que vai tirar algumas crenças daquelas pessoas sobre o seu produto. E aí nessa, se quiser e couber, coloca uma caixinha de perguntas. Você quer saber mais sobre isso? Me mande uma pergunta aqui, que eu te... Gente, isso é para venda, não é para saber, para vender. Me manda manda aqui na caixinha de perguntas, que eu vou te responder por mensagem. Porque a pessoa sabe que ela vai mandar uma pergunta e você não vai expor a pergunta dela. Então, ela pode te mandar uma pergunta que às vezes ela quer, que ela acha que é uma pergunta ignorante, que ela ainda é leiga naquele assunto. Então, você vai falar que você vai responder ela por mensagem. Por quê? Quando você entrar em contato com ela por mensagem, você já vai entrar em contato com ela. Nossa, fulana, tudo bem, eu vi que você se interessou pelo assunto de investir aqui na Flórida. Olha, faz o seguinte, me manda seu WhatsApp, que por lá fica mais fácil a gente conversar. Assim você pode mandar áudios, eu também. Pronto, você já tem um lead quente ali para você entrar em contato. É assim que eu faço. Naquele momento, eu vou entrar em contato com ela. Só uma observação. Quando vocês forem responder, por exemplo, oi, fulana, tudo bem? Manda seu WhatsApp, que fica mais fácil para a gente conversar por lá. Esteja com o tempo, porque a hora que ela mandar ali, porque geralmente as pessoas respondem rápido, para você chamar ela na hora, porque ela tá aquecida. Se você sabe que você vai ficar ocupada, não responde pedindo o WhatsApp. Ok? Responder o WhatsApp, ela tá online. Já chama ela rapidamente lá, respondeu com o número de WhatsApp, chama ela ali. Isso, gente, é quase tô quase chegando na fase de ensinar a fazer um pitch de vendas, tá? Mas isso é conteúdo de outro curso. E aí, ou seja, vocês vão chamar elas no direct, pegar o WhatsApp, já tem um lead aquecido. E aí marca, dependendo do que vocês vendem, do que você marca. Se for algo que, por exemplo, a Najara, vamos pular para a Najara, que é produto. Você já vai pegar o WhatsApp dela e já vai ali abordar e vai fazer a venda pelo WhatsApp, porque é produto. Se amanhã ou depois a Najara começar a fazer, vou começar a dar consultoria para outras pessoas que querem vender perfumes também. Aí já é uma outra abordagem. Você já vai chamar no WhatsApp, já oferecendo para ela uma sessão ali com ela de 15, 10 minutos para explicar melhor como funciona seu trabalho. Aí você já vai fazer um pitch de vendas ali no meio daquela sessão. Aí você vai fazer por vídeo chamadas. Agora, se for produto, eu já venderia direto no WhatsApp e já teria ali para mandar novidades, promoção e tudo mais. Por quê? Porque é parar de ficar esperando somente o cliente vir atrás de vocês. Eu tinha muita crença de fazer isso. Lá, antigamente, quando eu estava no Brasil, eu esperava, assim, graças a Deus, sempre chegou muita gente perguntando como funciona o meu trabalho, mas para fechar vendas maiores, vender mais, ticket alto, essas coisas, quando eu comecei a usar essa estratégia de esperar ver a pessoa ficar aquecida ali nos stories, depois chamar ela para uma sessão, eu aumentei aí, eu dobrei, para falar a verdade, o meu número de mentorias individuais. Eu dobrei. Então, se eu ficasse esperando as pessoas virem atrás de mim, eu já teria metade do que eu tenho hoje de mentoria individual, que é o meu ticket mais alto, que começa em 12 e vai até, dependendo do tamanho do buraco, brincadeira, dependendo do tamanho da empresa e tudo mais, chega até 60 mil reais hoje. Então, só para vocês entenderem, então eu dobrei essa parte de sessões individuais, porque eu comecei a abordar as pessoas, que eu sentia que elas não sabiam realmente o quanto eu poderia resolver o problema delas.
Outra coisa também, se vocês querem vender mais, ouvir mais o outro lado, tanto nos stories, como eu comentei com vocês, e também eu vejo muita gente para a sessão estratégica, caso tenha, ou aborde pelo WhatsApp para vender, caso seja produto, falar demais e ouvir pouco. Então, deixar a pessoa falar mais quais são as dúvidas, quais são as crenças, quais são as dores, os problemas, e depois você falar, porque aí você vem com a solução. Então, a única coisa que você precisa falar para ela naquele momento é: bom, entendi qual a sua dor, entendi o seu problema, agora eu tenho essa solução, eu tenho esse método, eu tenho esse curso, eu tenho essa estratégia, eu trabalho desse jeito, meu acompanhamento é desta maneira. Então, ali você quebra todas as crenças delas naquele momento que você está com ela, ou no WhatsApp, ou em uma videochamada. Dúvidas até aqui? Alguém já faz essa estratégia? Alguém já usa essa estratégia de levantar a mão? Eu chamo de levantar a mão, cada uma chama de um jeito. Pri, você usa? Não? Então era para estar vendendo mais casas. Usa, Yarla. Usa. Legal. Uso. Uhum. Usa, Najara. Usa também essa estratégia de chamar a pessoa? Eu sempre uso, sempre que as pessoas me chamam no direct, né, no Instagram, que vem a maioria de lá, a primeira coisa que eu faço é pedir o WhatsApp para enviar o catálogo e tal. Eu sempre faço isso e eu tenho bastante contato salvo, mas eu sempre peço. Mas quando a pessoa te responde enquetes ou caixinha de perguntas, Sim. você fala no direct? Sim, também. Bacana. Bacana. Isso é muito bom. Faz isso, Dani. Ah, bacana. Show. Então, quem não faz, Bruna, Cid, Marina, comecem a fazer, pode ter certeza que vocês vão dobrar as vendas de vocês. Agora nós vamos falar sobre fazer a mesma estratégia. Vocês fazem também usando Reels? Ou não? Não fazem? Então, quando vocês forem fazer um conteúdo de autoridade ou um conteúdo educacional, a CTA, ela tem que ser para converter vendas. Não é um conteúdo viral. Então, fez um conteúdo de autoridade. Vou dar informações sobre. Deixa eu ver, um conteúdo de autoridade, vou usar alguém como exemplo. Vou usar a Marina e a Bruna. Vou fazer lá, dando algumas dicas de como secar. Como secar, vamos supor que esteja aí com alguma data comemorativa. Chegando o carnaval, que passou agora, vamos lá. Como usar estratégias para desinchar, secar, riscar. É agora que está chegando o carnaval. E aí elas vão dar lá 7 dicas para queimar gordura mais rápido. Um exemplo, nem sei se isso funciona, mas vamos usar essa estratégia. Esse exemplo. Colocou a CTA lá no final, por exemplo, você já usa essa estratégia? Ah, alguma coisa assim? As pessoas vão responder. Teve 3, 4 pessoas que falaram, nossa, eu não uso nenhuma dessas, meu Deus, que loucura, vou testar. Essas pessoas, eu já chamaria no direct e falaria, olha, tudo bem, prazer, fulano, vi que você comentou lá no meu Reel, você gostou, tal? Ah, amei, Marina, amei o seu conteúdo. Ah, bacana, olha, eu tenho, vamos supor que ela tem um e-book, um curso, alguma coisa. Olha, então lá só dá consulta. Olha, se você tiver com alguma dúvida, a minha experiência é tal, eu sou especializada em tal coisa, você fica à vontade, não precisa falar que você quer vender para ela, mas assim, ó, estar ali. Se você tiver alguma coisa, se precisa de alguma ajuda, manda aqui, porque aí quando a pessoa chamar a pergunta, olha, Marina, eu tenho sim, olha, eu queria saber como funciona tal coisa. Como a Marina ela já faz algo para emagrecimento, que ela tem que acompanhar a pessoa, se for uma pergunta que não vai atrapalhar ela de converter um paciente, ela dá a informação e fala, olha, se você quiser mais informações sobre o meu trabalho, é o momento. Se você quiser mais informações sobre o meu trabalho e tudo mais, estou à disposição para te mandar. Se você quiser, manda seu WhatsApp aqui, que a gente conversa melhor por lá. E aí entra a parte vendedora, porque todo mundo, independente da profissão, a gente tem que ser muito boa em vendas. E aí eu já chamaria a pessoa no WhatsApp e aí tentaria trazer ela para uma consulta. Passaria meus planos, como funciona, igual a Najara faz de mandar o catálogo e tudo mais,
se eu fosse uma nutricionista, eu mandaria aí meus planos de emagrecimento, acompanhamento e tudo mais para a pessoa, e já teria ali o WhatsApp dela para mandar, às vezes, uma promoção, curso novo, ou algo do tipo, para impulsionar a pessoa à venda. É realmente ter uma coleção de leads quentes através dos conteúdos. Dúvidas até aqui? Ou alguma coisa que vocês fazem para a gente poder melhorar na questão de vendas? Não? Posso continuar? Tati, o que eu uso, a gente usa bastante hoje, falo gente porque já é equipe, né, mas começou comigo, com a minha sócia na Onyx, é a prospecção via Instagram, né, de fazer análise, fazer a seleção ali do perfil, aí a gente já tem o nosso script de prospecção, né, para vendas, aí a gente manda mensagem, tendo o ok, a gente já faz o agendamento e já pede o WhatsApp. Aí vai para o WhatsApp já com o agendamento Mesmo que não seja seu seguidor. Mesmo que não seja seu seguidor. Isso, a gente faz legal. por referência, a gente faz por Eu também uso essa estratégia. Dependendo do que eu estiver vendendo, eu também uso essa estratégia. Porque... E aí a gente faz uma busca também. A Paola faz muito isso para mim. Ela fica mais nessa parte aí. Ela faz a busca. Isso também funciona para muita gente, até através aproveitando que ela usou, de hashtags, de palavras-chave, e em Instagrams já quentes, por exemplo, usar nutricionista que é famosa, colocar lá, e dentro ali procurando algumas pessoas que tem a ver com o que você oferece, e abordar ela no direct, porque é aquilo, às vezes a pessoa tem uma dor, mas ela não sabe como resolver, e às vezes você tem a solução que ela estava precisando na vida dela. Isso funciona bastante também, a gente também usa. Principalmente para tickets mais altos. Na verdade, acho que é o que mais funciona. Quanto mais caro o teu produto, quando você faz essa estratégia, é o que mais funciona. Por exemplo, se eu fosse a Pri, eu iria em pessoas que estão passando férias. Colocaria lá Disney e tudo mais, e já ia diretamente se eu fosse fazer esse tipo de abordagem. Quais pessoas eu tenho que procurar, só para eu ver se eu estou no lugar certo? O quê? Quais pessoas? Em quais lugares que eu encontro mais as minhas pessoas, na sua opinião? Então, eu gosto de procurar sempre em pessoas que já têm mais de, por exemplo, 700 mil seguidores para cima, e vou nos seguidores delas. Uma que dá muito certo para mim, sabe aqueles Instagrams de mulheres? Por exemplo, mulheres milionárias, mulheres, esses que parecem aqueles Instagrams blacks. Como se fosse comunidade do Orkut de antigamente. Só que está em Instagram. Então, você vai ali e eu coloco lá, por exemplo, mentoria. Eu tenho 2 mentoras que eu dou mentoria, que eu fiz por lá. Eu escrevo mentora, e aí a gente vai. Hoje a Paula é treinada para isso. Ela vai entrando nos Instagrams e vendo que já está bem posicionada como mentora, mas não dá para ver que ela não está faturando ainda. E aí a gente faz a abordagem. E aí, você falou para eu focar no de férias, né? Eu entraria, por exemplo, nos Instagrams que falam sobre férias, que vende, sei lá, ingresso da Disney. Exatamente, exatamente. E aí, o que eu faço? Por exemplo, você vai vender uma casa, high ticket, e aí você vai ali, vai investigar a pessoa, para você nem perder tempo. Que carro ela tem, como é que é a casa dela, essas coisas assim. Geralmente a gente só consegue usar, né, quando a pessoa tem o Instagram aberto. Ou então, se você vê assim, você no caso, pela bio. Às vezes a pessoa está escrito lá, não sei quantos países que ela visitou. É um potencial cliente. Ou então, e apesar que quem faz viagens para Disney, essas coisas, tem tudo Instagram aberto, né? Porque gosta de mostrar, o pessoal que já gosta de viajar já está aberto, né? Então você consegue ali investigar que é um potencial cliente. E aí você tem um texto ali pronto para você se apresentar e tudo mais. Nossa, eu vi que você gosta, você já pensou em investir aqui, você já investe aqui e tudo mais. E fazer essa abordagem, deixar ali. E aí, o que eu faria no seu lugar, Pri? Mandaria um texto pequeno ali de uma pergunta para a pessoa sentir a vontade para responder. E quando ela respondesse, eu já entraria com áudio. Eu entraria com áudio me apresentando, bem animada, e aí já pedindo o WhatsApp para mandar mais informações.
Desculpa. Legal. Dá muito certo. E assim, ainda mais se a pessoa, você vê que é um perfil que gosta de investir, gosta de viajar, às vezes ele nem imagina que ele quer. A minha história, só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês viram falando lá no meu Instagram privado, a gente não tinha ideia de comprar uma casa de férias aqui. O Alex... Não vi. Eu não tô nem conseguindo ver rede social, assim. Vou deixar Eu queria... destaques e vou te mandar. Vou deixar salvo. O Alex, ele começou a pesquisar, que eu contei como eu vim parar nos Estados Unidos. O Alex começou a pesquisar sobre morar aqui e tudo mais. Aí apareceu um corretor para ele no Instagram. E aí ele falou, poxa, vamos comprar uma casa de férias, então já que a gente tá pensando em morar lá agora? Tá vendo como? E aí ele começou a assistir os vídeos e a gente acabou comprando uma casa de férias, mas a gente não tinha nunca pensado, a gente só pensava em investir no Brasil. Então, se essa mesma pessoa tivesse abordado, porque a gente vivia aqui tirando férias aqui, abordado a gente, ele teria vendido pra gente muito mais rápido, por exemplo. E às vezes alguma pessoa tá ali viajando, mas nunca parou para pensar que, poxa, eu poderia estar faturando que eu digo assim, uma coisa que eu estava vendo para fazer, que eu acho legal também, né, que é a pessoa que te segue e você já mandar aquela mensagem automática. Sim, isso também. Então, isso eu estava vendo, porque tem muita gente aqui que eu sigo que eu recebo já essa mensagem. Eu consigo direto pelo Instagram? Consegue fazer mini-chat. Consegue, eu acho que consegue. Mas o bom do mini-chat, porque você pode colocar várias respostinhas. E aí a pessoa vai interagindo com você até ela te passar. Então, se você não tem tempo de ficar, essa pessoa que te segue, ela já vai estar aquecida. Você não precisa abordar. Porque quando ela começar a te seguir, ela já quer alguma coisa ali, ela quer comprar, ela quer saber mais. Então, se você já colocar para as pessoas que começam a te seguir o mini-chat, com uma pergunta, por exemplo, e aí, você já investe em imóveis nos Estados Unidos? É básica, ela vai colocar sim ou não ali. Uhum. Você vai colocar sim ou não? Começa já a definir o perfil, né? Exato. Aí você viu que ela respondeu, que ela está interagindo com o mini-chat, aí você já entra com um áudio pedindo o WhatsApp dela. E aí você vê que é um cliente potencial, você já marca uma sessão, uma videochamada com ela. Sim. Porque, assim, muitas coisas várias que eu compro, assim, que eu consumo, eu venho porque a pessoa me ofereceu, porque na hora de você estar ali no teu dia a dia, você acaba deixando passar. E o que eu recebo de mensagem, geralmente, no meu Instagram, de pessoas me abordando, sem me seguir, sem eu seguir, realmente, poxa, olha, eu tenho isso, tal, quero te oferecer isso. Você já tem uma equipe de, sabe, oferecendo gestão, várias coisas. Gestão de tráfego aparece uns 5 por dia por aqui também. Exato. E aí você pensa, poxa, algumas pessoas pensam, é chato, mas muitas pessoas respondem. Eu respondo várias vezes, nossa, eu tava pensando nisso. Só tava sem tempo de procurar, que bom que você apareceu. Eu sou a que mais respondo isso. E aí eu vou entender, lógico, não vou sair comprando ou pagando para todo mundo, eu vou lá entender, marco uma sessão com a pessoa para entender, e muitas vezes eles acabam fazendo uma venda, eu sou uma cliente aquecida, Uhum. Eles ainda chegarem me falando que, ó, eu resolvo o seu problema, tô vendo que você está precisando disso, facilmente. Então, às vezes, você só precisa mandar uma mensagem. A pessoa já tá louca ali para comprar, só precisa aparecer alguém que mostre autoridade para ela finalizar. Ok, até aqui, meninas? Deixa eu só abrir a minha colinha, porque hoje tem bastante coisa. Eu parei no Reels. Como fazer um Reels com o CTA e depois chamar. O Reels com o CTA para chamar é aquele tipo de Reels que eu faço, por exemplo, eu já começo ele resolvendo o problema do cliente. Então, por exemplo, eu começo assim, você já imaginou, ainda esse ano, você multiplicar, triplicar o seu faturamento? Ou então, o que está faltando para você começar a transformar seguidores em dinheiro? Ou então, vamos supor, eu quero falar sobre renda extra. Você já imaginou quão fácil é você ter uma renda extra hoje em dia através da internet? Então, como eu falo sempre sobre dinheiro, eu sempre coloco ali. E aí você começa o conteúdo desse jeito. Esses são os mais fáceis da gente converter em vendas. É o Reels de estou resolvendo o seu problema. Você já imaginou
conseguir emagrecer com qualidade, sem dietas malucas ou algo do tipo. Eu já chego resolvendo o problema da pessoa. Essas pessoas que vão responder esse Reels são pessoas extremamente aquecidas. Entenderam? Até aqui? E aí chama, porque a gente já falou muito sobre vendas. Vocês precisam, se vocês quiserem transformar os stories em vendas, eu vou mandar para vocês o passo a passo. Qual que vocês vão colocar primeiro, qual que vocês vão colocar em segundo. Lembra que a gente falou de storytelling na última sessão? Nós falamos de isso é uma coisa que eu ia pedir. Você falou muito na última aula sobre o story preguiçoso, né? Que era, tipo, poucos, mais estratégicos. A gente vai falar sobre storytelling, porque eu finalizei a aula falando sobre isso, falando que a gente ia terminar hoje sobre storytelling, porque eu quero colocar diferenças para vocês. Eu falei um pouco sobre isso lá, só que assim, eu uso 3 tipos de stories. Quando eu quero vender, mas não fazer conteúdo, e quando eu quero gerar conexão para as pessoas comprarem de mim através da conexão. Porque muitas pessoas, elas não compram o que eu quero vender, elas compram acesso. Vocês vão perceber isso, que muitas pessoas compram porque elas preferem comprar com você, não somente que elas querem comprar com você, mas elas querem um acesso a você. Então, mas Tati, elas querem um acesso, eu vendo dieta, elas querem acesso comigo? Sim, elas querem acesso, porque elas não querem só a sua dieta. Elas querem saber como você conseguiu. Elas não querem só comprar uma casa, elas querem comprar uma casa, mas elas querem, quando elas estiverem aqui, ter o contato com a Pri para resolver alguns problemas, para tirar algumas dúvidas. Elas não querem só comprar perfume, elas querem acesso à Najara. Porque se elas tiverem alguma dúvida, elas não querem ter acesso à Najara. Então, parece meio confuso isso, mas 90% das pessoas compram acesso. E o acesso é através do conteúdo de conexão e storytelling. Então, quando vocês perceberem que vocês estão sem demanda, sem pessoas convertendo para venda, é o momento de virar a chavinha dos stories e ter um pouco mais de trabalho fazendo com os stories de conexão. Que é vocês começarem a contar histórias que se conectam com as pessoas. Mostrar, poxa, eu também tenho uma vida parecida com a sua, eu entendo a sua dor, eu também passei por isso. Olha, minha vida também não é perfeita, eu também vivo com a minha agenda apertada. Eu também passo por provações durante o dia, também passo por desafios. Então, esse é o storytelling. É você contar a sua história através dos stories. Então, tá sem demanda, tá sem pessoas finalizando, sem ninguém respondendo seus directs, seus stories, ninguém perguntando como funciona seu trabalho. É o momento de vocês virarem a chavinha e falar, agora eu tenho que ter esse momento, porque às vezes você tem cheio de seguidor ali, aquecido, tá tendo pessoas entrando, mas as pessoas estão entrando e não interagindo. Acontece muito isso, de pessoas com 100 mil seguidores e falar, ninguém interage comigo. Porque não tá tendo conexão. E se não tem conexão, as pessoas não compram. As pessoas compram através de conexão. E também porque querem acesso. Então, o storytelling. Eu vou só finalizar agora a parte das vendas, a gente entra no storytelling. Para entender por que vocês estão vendendo, caso alguém esteja com dificuldade de vender mais ou dobrar, triplicar faturamento. Responder o Reels é a mesma estratégia dos stories, tá? Responder o Reels, sempre vai lá e fala alguma coisa relacionada ao conteúdo que ela comentou, pelo amor de Deus. Então, se está lá falando sobre renda extra, se eu estou falando sobre renda extra, eu vou lá e vou perguntar, olha, que legal, fulano, eu vi que você respondeu o meu conteúdo sobre renda extra, mas e aí, você já tem, está procurando, já encontrou? Você sabe que renda extra muitas vezes vem através de talento, né? Então, eu puxo uma conversa com ela. E ela vai me responder, poxa, eu não sabia, nossa, nunca pensei nisso. Nossa, mas eu tô aqui patinando. Mas eu não tô conseguindo. Tem uma forma de configurar isso para ser automático, como o ManyChat? Tem. O ManyChat, ele tem acho que 4 passos, Pri. Dá para você usar até 4 passos. Então, você pode colocar textos. O que eu recomendo? Não usar textos muito grandes. Porque tem que ser fácil para a pessoa pensar e responder. Então, o que eu gosto de fazer? Um comentário com uma perguntinha. Entende? Aí, mas eu quero usar um texto grande, divide ele. Deixa a pessoa responder. Se eu tô online, eu
corto o mini chat do direct da pessoa. Se eu vejo, poxa, vamos supor, eu tô online e é uma pessoa que eu. Nossa, essa aí é uma cliente potencial. Pode converter em vendas. Eu corto o mini chat e já entro com áudio, se eu tô online. Mas se eu não estou online, eu deixo o mini chat trabalhar para mim. E aí depois eu vou lá e se ela. E às vezes, quando eu tô assim, momento de muita entrega, por exemplo, fazendo grupo igual vocês estavam, grupo VIP para converter em vendas e tudo mais, e eu fazendo muito conteúdo, eu deixo o mini chat fazer tudo. E aí depois eu pego um dia, se eu vejo que dá para ser por texto, a Paola que faz. Se eu vejo que dá para que é um pessoal já que tá ali muito bom, eu falo para a Paola, não, deixa, ela também já identifica, ó, potencial, eu já entro com áudio. Porque muita gente sabe que a gente tem o mini chat e muitas pessoas sabem hoje em dia que a gente tem pessoas trabalhando dentro do Instagram pra gente, é normal hoje em dia. Então, ouvir a sua voz, que é a mesma pessoa que produz conteúdo, é importante. A pessoa fala, não, a Tati mesmo que tá falando comigo. Tem como também colocar áudio, né, no ManyChat, né? Tem como colocar áudio também no ManyChat. Só que aí fica genérico. Eu gosto de o áudio já entrar assim. Mais personalizado, né? Exato, eu já chamo pelo nome, eu já falo alguma coisa do perfil dela. Eu entro no Instagram da pessoa, já vou lá e investigo, já venho com uma dor e resolvendo um problema dela. Então, por exemplo, vamos supor, é uma mentora que eu vejo que ela tá ali, se posicionou como mentora, mas não tá fazendo conteúdo como mentora. Um exemplo. Eu já vou lá, olho tudo, vejo alguma coisa para elogiar. E aí depois eu venho com, mas eu percebi que você já coloca a mentora na sua bio, mas eu percebi que você não faz muito conteúdo sobre mentora. Aí ela vai falar, realmente. Aí eu já trago para o WhatsApp trago para a sessão estratégica. Todo mundo pode fazer essa. Então, por exemplo, tudo que você for fazer, se você for responder por áudio, é porque você tirou pelo menos 5 minutinhos ali para aquelas pessoas. Então, entra no Instagram da pessoa, vê ali, viajou para Disney. Nossa, eu vi que você está sempre aqui nos Estados Unidos e você não investe aqui ainda. Fulana. Criou conexão. E passa o teu WhatsApp pra gente conversar um pouco melhor, tudo mais, E aí entra a gente com a nossa autoridade do que a gente entende. O que eu ando pensando também é fazer um e-book sobre investimento nos Estados Unidos, com aquelas informações basiquinhas, né? Quem pode, o que precisa. Mas aí é muito legal você colocar o ManyChat para fazer isso. Uhum. Colocar na legenda, no CTA. Você quer receber... Aí sim, não, para isso mesmo que eu quero fazer esse e-book, para poder colocar um CTA desse. Comenta Flórida. Aí você coloca o ManyChat. Todo mundo que comenta Flórida vai receber isso automaticamente. E aí, no final dele, você pode colocar ainda no ManyChat assim, ó. Mas esse e-book eu só compartilho com quem me segue. Ou não. Ou só compartilho com quem tem cadastro. Você consegue mandar o seu nome completo e seu telefone? Pronto. Seu WhatsApp? A pessoa colocou lá, aí ela recebe. Por quê? Eu tô vendo de fazer esse book, na verdade eu vi de uma corretora mesmo que faz mentoria para corretores, e ela faz o quê? Ela encaminha esse link para um cadastrinho da pessoa, a pessoa vai se cadastrar para conseguir baixar o e-book daí. Sim, mas o que acontece? O que eu vejo, quando eu mando esse cadastrinho para os meus, ou depende de quem for, as pessoas não respondem, não é a grande maioria. Quando eu simplifico, me passa seu WhatsApp, o seu nome completo, para um pequeno cadastro, é rápido. Ela vai continuar ali, é muito mais rápido. E aí depois, no WhatsApp, aí a gente pode mandar aplicação, mandar, é o que a gente faz, né? Manda aplicação, ou então você pede outros dados, tudo mais. O que eu percebi com o tempo, eu usava essa estratégia, o que eu percebi? Quanto mais rápido, para quem está na internet, de você conseguir os dados mais importantes dele, é melhor. Porque as pessoas só não têm tempo. Porque ela fala, eu já nem queria comprar. Ainda está complicando para vender, eu já tenho esse pensamento. Não, esse que eu vi é só, tipo, nome, telefone e e-mail. Aí, ok. Eu recebo alguns que tem nome, telefone, e-mail, Instagram. Então eu também. Quando eu entro, que eu vejo que é muita coisa para preencher, eu já saio. Então, realmente tem que ser... Eu só preciso do e-mail e do telefone, né? Então faz isso. Aí a pessoa já consegue mandar... Porque
Então, eu tenho newsletter, né? Então, Isso, eu mando normalmente para quem está cadastrado, com algumas oportunidades, falando notícias da Flórida, enfim. E aí eu já consigo também cadastrar para essa pessoa receber. exatamente. É só realmente virar, como você não tá fazendo isso, virar a chavinha de chamar, abordar. Porque às vezes você tem ali 500 leads aquecidos, você nem imagina. Aí vai ter um outro corretor que vai fazer isso no seu lugar. Se você não tá fazendo, tem alguém fazendo e alguém vendendo no seu lugar. Eu sempre penso isso. Ah, Uhum. mas eu acho, eu penso, tinha essa crença de não chamar, né? E aí eu falei, bom, com certeza tem várias pessoas chamando e finalizando vendas. E eu tô aqui com essa crença que eu tô incomodando. E aí eu virei essa chavinha e dobrei o número de clientes. Vamos lá, pra gente não fugir muito. O storytelling, que eu prometi na outra aula a gente terminar nessa. Ele precisa ter começo, meio, desafio no meio desse meio, desafios, tá? Você precisa compartilhar desafios, solução e fim. Como? Vamos gerar conexão. Primeiro, e também saber o que vai acontecer no seu dia. Você tem a obrigação de compartilhar, nesse momento de conexão, a sua agenda com o seu seguidor. Eu sempre falo, não dê satisfação para o seu seguidor, não dá satisfação de vida, mas assim, para criar storytelling, precisa. Não dá assim, olha, eu não vim aqui ontem porque eu não estava bem. Ninguém quer saber. Mas você colocar... Agora, para criar conexão, sim, para você deixar a pessoa na expectativa. Então, por exemplo, eu coloco, acordei, primeira história do dia. Oi, gente, tudo bem, Lala? Hoje eu vou compartilhar com vocês o meu dia e tudo mais. Faz um vlogzinho rápido, em um story só. Joga no CapCut. Joga no CapCut vários takezinhos, para não ocupar muito stories não cair o engajamento, porque tem isso, né? Então, o que eu faço? Acordei e tomei meu café. Aí faço um takezinho ali, tomando meu café, fazendo café. E aí, nesse stories, eu já vou colocar. Hoje vou ter 3 reuniões com clientes. Hoje tem... realmente de conexão, tá, gente? Hoje eu tenho reunião na escola do Kevin. Ou, se vocês quiserem ver como é a escola por dentro, a escola americana, me acompanhem por aqui. Hoje eu vou dar aula em tal lugar. Hoje eu vou receber novidades. Vamos supor, quem trabalha com produto. Hoje eu vou receber novidades. Eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, no final da tarde. Coloca tudo ali. Vamos supor, vou usar a Najara como exemplo. Vamos supor, eu usaria, tá, gente? Chegou tudo ok com a caixa da Najara, tudo maravilhoso. Eu já ia falar que não. Já ia falar que entregaram errado a caixa. Que criar uma historinha para a pessoa falar, meu Deus, acontece com ela, meu Deus, não sou eu que tá tudo errado. Aí depois eu vinha com uma solução. Entregaram nada aqui no vizinho, eu troquei, agora eu vou mostrar para vocês. Gente, é novelinha mesmo. É novelinha. Aí o storytelling tem que ter um pouco de personagem, sim. Porque ninguém vai imaginar que a pessoa fala, nossa, ela tá inventando tudo isso, jamais ela inventaria tudo isso. Não. Cria uma conexão de que, ela também passa por isso, nossa, aí a pessoa vai ficar esperando, será que ela conseguiu resolver? O próximo story que se aparecesse a sua banheira, ela já ia clicar, saber, será que ela já conseguiu resolver o problema dela da caixa? E aí você vai falar, nossa, consegui trocar, tá tudo aqui, abre, não mostra. Vem no stories depois de 2 horas. Gente, olha, agora eu consegui parar para abrir para vocês e tudo mais. Chegou esse, inspirado em tal perfume. Chegou esse aqui de cabelo. Novidade, isso aqui é o perfume de cabelo, que é novidade aqui na minha loja. Trazia tudo isso para aquelas pessoas. No meio, colocaria algo pessoal, sem invadir privacidade. Então, para criar aquela conexão rápida. Por exemplo, colocaria, eu indo levar meu filho para encontrar uns amigos. Eu indo resolver um problema com meu filho de 21 anos. Eu colocaria uma coisa ali para criar. Ela também é mãe. Ela também tem que encaixar a vida de mãe no meio dessa loucura. A Pri faz muito isso. Acho que você sabe qual é um storytelling. Só a única coisa que eu colocaria no da Pri é o que vai acontecer no começo do dia.
deixar as pessoas... Vai falando, pode falar mais, pode falar mais. O que ela ia fazer. Então, a gente geralmente acorda sabendo mais ou menos o que vai acontecer no dia a dia, né? Então, olha, hoje eu tenho tal coisa, tal coisa, tal coisa. Fala tudo e vou compartilhar com vocês. A pessoa vai ficar esperando. E qualquer coisa que der errado, porque sempre dá uma coisa errada, tá, gente? Então, não, e sabe que eu já fiz isso, mas sabe o que acontece? Às vezes chega no fim do dia, a correria acontece e eu De não costa. volto. Eu sei. Eu Então eu parei de prometer coisa, porque depois eu não volto para falo, eu vou mostrar. tentar. Eu parei de prometer também. Eu falo, vou tentar mostrar para vocês. Vou tentar, porque gera também a curiosidade. Será que ela vai conseguir? Tomara que ela consiga. Vai aparecer, a pessoa vai clicar. Eu parei de falar, gente, vocês vão me acompanhar meu dia inteiro. Não falo mais. Nossa, eu também. Não consigo. Quando eu vejo, já acabou o dia, eu não gravei nada. Eu falo, eu vou tentar. Eu falo, eu vou tentar, sempre. Vou tentar mostrar tudo para vocês. Mas eu sempre falo, quando eu tô no momento de criar conexão para vender mais, eu já falo tudo o que vai acontecer. Olha, tal. E aí, quando chegar à noite, eu vou falar o que eu acho que vai acontecer. Olha, amanhã pode ser isso. Sempre trazendo algo que cria conexão e sempre trazendo algo que cria, por exemplo, desafios. Uma curiosidade que traga também. Ah, ela tem esses desafios. Nossa, e amanhã que eu tenho que fazer isso aqui e isso? Conexão, e ela também tem desafios. Porque as pessoas querem estar com pessoas, ao mesmo tempo que as pessoas querem comprar de quem está no mesmo nível de desafios, elas querem comprar de quem tem os mesmos desafios, mas está um passo acima de entendimento, clareza, informação. Então, por exemplo, eu vou preferir comprar sempre de quem é mãe, de quem vai entender que às vezes eu não vou conseguir fazer conteúdo, de quem às vezes tem que se virar nos 30 para fazer as coisas. Eu já falei isso na internet uma vez, eu falei, gente, eu não me inspiro em quem não tem filho. Não me inspiro. Porque não é a minha realidade. Então, por que eu vou? Posso até seguir, mas não me inspiro. Eu nunca vou comprar um produto dessa pessoa em questão de, por exemplo, de desenvolvimento humano, profissional. Por que eu não vou comprar dessa pessoa? Porque a realidade dela é outra. Ela pode acordar de manhã e ficar fazendo conteúdo o dia inteiro, se ela quiser. Eu não. Porque eu tenho que também me desdobrar. Se ela não é casada, muito menos. Porque a gente deve ser esposa, mãe, filha, empreender. A gente não se conecta, né? Então, aí eu vou ver ela lá, acordou às 5 da manhã, treinou, foi pro yoga, foi no shopping, foi fazer a unha, fez cabelo, fez 1000 conteúdos, vendeu, foi correr. Eu já falei disso nos stories. E aí você fala, ainda conseguiu editar 7 vídeos? Nossa, ela é incrível. E aí, enquanto isso, meu filho gritando, falando que tá morrendo de fome. Entende? Então, não tem como. Não dá pra gente... Então, quem não tem filho não é nada contra, né, gente? Eu tô falando em questão de conexão. A vida de mãe, mesmo que você tenha ainda ajuda, mesmo assim, você tem momentos que você precisa estar com seus filhos. Tem momento ali que não dá. Então, por exemplo, ter isso, mostrar que você também tem esses desafios. Se você desmarcar um compromisso no meio do dia, falando que, gente, eu estou indo buscar meu filho não está bem na escola, vou ter que desmarcar todos os meus compromissos da tarde, não vou conseguir mais aparecer aqui hoje, talvez eu consiga aparecer de noite. Mostrou que, puxa, eu também passo por isso. Eu também já passei por isso. E ainda a pessoa vai ficar curiosa, porque se você postar à noite para falar o que aconteceu, se seu filho tá bem, se deu tudo certo, tudo mais, vai engajar ainda mais. Aí você vem com o storytelling de, olha, amanhã eu vou, aquelas reuniões eu vou fazer amanhã, se vocês quiserem acompanhar meu dia, eu vou fazer isso, ó. Falando em filha, a minha tá aqui, pulando na minha frente, querendo chamar atenção. Isso, gente, entendeu? A gente se conecta. Então, eu não vou falar para a Priscila, por exemplo, Priscila me contratou individual. Eu vou chegar para ela e mandar um áudio. Priscila, cadê os 10 conteúdos editados? Eu não vou falar para ela isso. Ou então eu vou julgar no pensamento. Nossa, a Priscila não fez os 10 conteúdos que a gente combinou dela fazer.
Entende? É diferente. Então, ela vai preferir me contratar como mentora do que contratar uma mentora que não é casada, que não tem filhos, que não é imigrante. Ela vai, se eu realmente resolvo o problema Ó, dela, eu me conectei com você porque você morava aqui também. entendeu? Exato. A Dani se conectou comigo simplesmente porque eu resolvia, e ela também, mesmo estando em Portugal, ela falou: não, porque os meus desafios, algum deles você já enfrentou. Uhum, Entende? Então, tipo, sim. poderia ter duas mentoras vendendo a mesma coisa, dando o mesmo resultado, e às vezes só um detalhe você acaba fechando com aquela pessoa. Então, mostrar o teu dia a dia vai fazer as pessoas comprarem de você pelo que você é. Por isso que eu falo, não adianta a gente ficar se inspirando muito em outras pessoas, tentando copiar o conteúdo dos outros. Eu falo, você é o seu nicho, você é o seu nicho, porque vai ter pessoas que passam pelas mesmas coisas que você e quer que você resolva, ajude ela a resolver o problema dela. Então, a gente pode sim se inspirar em um tipo de conteúdo, trazer para nossa essência. Então, eu vou passar para vocês, eu tenho um roteiro de storytelling. Eu tenho um roteiro de storytelling, eu vou passar para vocês se inspirarem. Eu gosto de sete stories no storytelling. Não nada mais que isso. Tati, mas eu queria postar a minha manhã. Por exemplo, eu quero postar eu entrando no carro, eu chegando para atender uma cliente, indo no correio, levar as coisas. Eu quero postar o que acontece das 7 às 10. Mas aí vai ficar muita coisa. Vocês vão fazer vários videozinhos curtinhos, joga tudo no CapCut, salva e transforma isso em um story só. Entenderam? Sim. Ah, mas dá trabalho. Dá, gente, dá trabalho. Ganhar dinheiro dá trabalho. Mas estamos fazendo ali. Mas posso falar, eu acho que é o mais fácil que tem. Porque, por exemplo, vamos supor, eu fiz uma vez, eu não sei se vocês viram esse, vocês já me seguiam. Eu acordei 4h30, tem 2, 3 vezes na semana, eu acordo 4h30 para treinar. Eu acordei, aí eu filmei escuro, dirigindo o carro, segundos, bem rápido. Aí depois eu passei no posto para pegar um energético, eu filmei eu abrindo a geladeira, pegando o energético. Aí eu pagando, entrando no carro, filmei eu entrando no carro, indo pra academia, filmei eu chegando na academia, peso. Gente, eu transformei em story só. Eu fui jogando no CapCut. Quando eu cheguei na academia, eu salvei e joguei nos stories. É legal, é isso mesmo. O meu ficou parecendo um comercial. Eu vou tentar achar e vou mandar pra vocês. Esse que eu fiz no CapCut. E aí eu fui fazendo vários takezinhos, assim, dirigindo e tal. Aí eu coloquei uma música, joguei tudo no CapCut. Quando eu cheguei na academia, filmei entrando na academia, filmei lá eu arrumando os pesos, eu colocando, tipo, os pezinhos, e acabei esses stories. Joguei o último no CapCut, sem legenda, tá, gente? Salvei no CapCut, joguei pros stories, escrevi só rapidinho. Ah, hoje vai ser corrido, eu tô treinando 4h30 da manhã, acompanhei meu dia. Acabou. Coloquei lá algumas coisas que eu ia fazer, escrevi rapidinho no próprio Stories e coloquei em uma story só. Aí eu tinha mais 6 para colocar storytelling durante o dia. Que eu coloquei coisa que deu errado e com o tempo, vocês vão fazer storytelling, vocês vão ficar com mais facilidade nisso. Então, qualquer desafio que vai vir real, que acontece no dia a dia, acontece. Por exemplo, vamos supor que eu marquei uma sessão e a cliente desmarcou. Eu gravaria isso se eu estivesse na minha fase de storytelling. Gente, tô aqui há 10 minutos esperando a mentorada entrar e até agora nada. Eu já colocaria, poderia ter feito outra coisa, poderia ter me organizado, tudo mais. Colocaria, mas acontece, deve ter acontecido alguma coisa. Porque quem tá do outro lado fala, caramba, já aconteceu isso comigo. Quantas vezes, entende? Colocaria isso. Aí somos porque ela atrasou. Aí eu ia filmar. Gente, ela só era um atraso, ela apareceu e tudo mais. Se não apareceu, eu já coloco, olha, então vou aproveitar que ela me deu um cano, eu vou aproveitar para fazer compras no mercado. Vou aproveitar que eu tenho que ir na farmácia, e aí eu falaria isso. Porque mãe tem que me dar tempo e tudo mais. Trazia isso para minha conexão. Pegaram até aqui? Mas, de qualquer maneira, eu vou mandar uma colinha para vocês. E eu vou tentar, se vocês tiverem um pouco de paciência, eu vou fazer algumas assim, ó, o que fazer segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Vocês querem isso? Para vocês poderem se inspirar e fazer? Para mudar um pouquinho?
Então, o que eu faço? Eu faço um roteiro para mim, por exemplo, que segunda não vai ser igual terça. Na segunda, eu coloco mais coisas sobre... Vocês podem inverter, eu vou invertendo, tá? Mas tem, assim, cinco colinhas. Se hoje eu foquei mais em venda, eu vou fazer um conteúdo mais de venda, mostrando resultados, mostrando feedback de cliente, mostrando alguma coisa que eu fiz deu certo, mostrando um projeto, mostrando um método. Aí na terça, eu já coloco o trabalho, mas eu coloco mais conexão de família. Aí na quarta, eu trago mais backstage. Então eu vejo minha agenda, como é que ela tá, e eu crio roteiros para cada uma da semana. Se vocês tiverem um pouco de paciência, lá até terça-feira eu entrego para vocês cinco roteiros, para vocês encaixarem na agenda de vocês. Querem? Então eu faço. E aí vocês vão passar somente... E aí vocês podem pegar esse roteiro, jogar no chat e pedir para eles passarem para o trabalho de vocês. Também dá para fazer isso. Eu coloco lá como se fosse para mim. E aí vocês fazem chat. Isso aqui é o roteiro da Tati de Storytelling. Ela é tal coisa. Mas minha profissão é essa. Converte para mim. Mas aí vocês colocam, eu sou mãe, não sou, tô noiva, não tô noiva. Coloca tudo a parte pessoal de vocês. O que vocês fazem, o que vocês querem. E aí manda ele converter. Aí ele vai converter ali para os 5 dias da semana, porque sábado e domingo eu não ligo para conteúdo, tá? Não sei se vocês... Sábado e domingo, às vezes, não faço. Ou então eu trago coisas sem pensar. Ou uso aquele stories preguiçoso que a Pri comentou. Coloco lá um stories preguiçoso. Ou de conexão com a vida pessoal, ou algo que eu queira vender. Aí eu coloco lá o stories preguiçoso, porque sábado e domingo eu gosto de deixar o celular de lado. Mas se alguém tem conversão melhor de final de semana, inverte. Às vezes coloca pro final de semana essas historinhas, ou faz 7 dias, se tiver com tempo de fazer storytelling todo dia. Ok? Até aqui? Dúvidas? Ideias que querem desenvolver? Querem que eu traga alguma ideia para vocês de storytelling? Pra gente pensar junto? Você tinha falado que ia me falar 2 coisas. Uma do começo do dia, que eu poderia fazer, e a outra... Final do dia, antes de dormir. Ainda bem que você me lembrou. Eu ia falar isso, ia estar na colinha, mas ainda bem que você lembrou. Final do dia, vocês precisam colocar o que vai acontecer no dia seguinte. Tati, mas eu acordei e mudei a minha agenda inteira. Vai compartilhar isso com o teu seguidor. É o desafio do dia. Gente, tive que mudar toda a minha agenda e tudo mais, vou ter que fazer isso, por causa desse motivo. Acreditam? E aí já traz ali uma conexão de que todo mundo passa por isso. Aí aquele conteúdo de conexão já traz para amanhã. Olha, aconteceu tal coisa, eu tive que mudar tudo. Eu falei para vocês ontem que eu ia fazer isso, mas eu vou ter que fazer isso. Já traz curiosidade para eles acompanharem o dia inteiro. Então não fica preso no... Outra coisa, época de storytelling, a gente precisa pagar antes de dormir tudo. Porque o seguidor ele precisa entender que ele está te acompanhando, acordando com você. Então, por exemplo, tem uma mentorada minha que ela faz devocional todos os dias e filma todos os dias o devocional dela. Todos os dias. As pessoas esperam e ela... Tá na moda agora, né? E aí ela compartilha, mas fica uma graça. Ela compartilha o que ela tirou de insights ali, e aí coloca uma frasezinha de tipo, olha, gente, eu aprendi tal coisa hoje, compartilha. Então, tem pessoas que esperam todo dia ela fazer o devocional, por incrível que pareça. Eu sou uma delas. Eu quero saber o aprendizado dela. E ela compartilha o aprendizado. Depois ela filma tomando café com os filhos todos os dias. E quando ela tá tomando café com os filhos, ela fala o que vai acontecer durante o dia dela. Então, antes de dormir, às vezes, quando eu tô em época de fazer storytelling, gente, às vezes eu durmo, esqueço. E como eu tenho muita água, eu acordo pra ir no banheiro de madrugada, eu já, meu Deus, não apaguei. Aí eu corro nos stories. Gente, criador de conteúdo não é fácil. Porque às vezes eu falo, não posso perder o sono, eu tô lá apagando os stories. Porque eu tenho que acordar porque o primeiro é o que vai te dar engajamento, vai fazer as pessoas comentarem. E aí o Instagram vai entregar mais para aquelas pessoas, que são as pessoas que a gente quer vender. Época de tom. Por isso que eu falo, storytelling é aquela assim, estou extremamente dedicada nas redes sociais, quero arrebentar de vender esse mês, storytelling.
E aí, e as pessoas vão compartilhar. Eu tô querendo fazer um movimento mais contrário a isso. Você quer dar uma... Mas são fases, Pri. Eu sempre falo, eu aprendo, muitas coisas que eu aprendo no meu dia a dia, eu não uso imediatamente. Mas eu vou usar daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. Porque eu, pelo menos, tenho fases. Tem época que eu falo, por exemplo, eu aproveitei que eu tô de mudança e que eu tô com uma agenda, graças a Deus, preenchida. Eu falei, vou dar o quê? Um descanso de internet, porque é algo que me consome também. Então, porque o storytelling, ele é bom porque te conecta, mas também te suga muita energia, né? Então, eu tô no momento agora que eu tô meio assim, nossa, não dá pra ficar o tempo todo aparecendo, tá me consumindo demais. Daí, por isso que eu tô interessada no story preguiçoso. Pra começar a fazer um pouco dele também. Exatamente. O Stories Preguiçoso, eu acho que eu compartilhei. Se não, eu vou compartilhar. Eu vou fazer um meu para vocês. Eu vou fazer um meu para vocês. O que é um Stories Preguiçoso? Para venda ou para venda ou para conexão. E toda vez que eu fizer, eu vou marcar vocês. Não é para vocês compartilharem, tá bom? É marcar vocês para vocês entenderem o que é um Stories. Porque como eu vou voltar agora a fazer conteúdo a partir... Eu coloquei para mim aí dia 15, eu coloquei como meu filho desligou minha luz. Ai, que bom, minha mãe. Tá tudo bem. Ele vai pegar o carregador e desligou minha luz. Agora você liga, filho. Como é que eu ligo? Eu não sei. Nos botõezinhos que estão, igual a esse aqui, ó. Igual esse aqui lá embaixo. Tá embaixo. Tá embaixo aí, filho. A minha também apagou aqui. Achou? Isso, agora de cá. A de cá aqui, ó. Aqui, ó. Ó, se fosse pelos stories, eu tinha feito umas 3 vendas agora. Através da conexão. E então, e aí, até esqueci. Não, que você falou que ia marcar a gente. Toda vez que eu fizer um stories preguiçoso, eu vou marcar vocês. Para vocês, Isso. eu coloco um, e é um só. Travou. Travou para vocês também, meninas? Travou. Daqui a pouco ela volta. A Rafa não tá aqui para ficar com a gente. Acho que tá querendo voltar. Voltei. Estão me ouvindo? Sim. Voltei. Maravilha. Deu mas eu tava ouvindo vocês. Só eu que travei aqui. Só eu travei vocês. Eu tava ouvindo vocês. Então, aí eu vou marcar para vocês entenderem. E aí tem que apagar. Estão me ouvindo ainda? Sim. Só deu uma falhada. E aí, vocês se atentem ao quê? O stories preguiçoso, ele também tem que ser apagado. Para ele dar mais engajamento. Então, o que eu faço? Só que nesse caso, Pri, eu não apago, quer dizer, eu espero ele apagar. O próximo, se vocês for fazer, por exemplo, se eu for fazer uma sequência de stories preguiçoso, eu vou fazer 7 dias de stories preguiçoso. É um só. Então, se eu vou colocar ele todo dia 8 horas da manhã, aí no dia seguinte, espera dar 8h02, 8h03, 8h02 não, espera dar 9, porque eu deixo 1 hora sem nada. Aí eu posto 9. Aí no dia seguinte eu vou postar 10, para ele sumir e ficar 1 hora sem nada. Aí, o que ele dá certo? Foto estática. O stories preguiçoso não dá certo para vídeo, tá? Não dá certo. É só a foto. Todas as informações daquela foto. Se colocar um vídeo só, mesmo que seja vídeo, e parar, porque parece que o vídeo você tem que fazer mais vídeos, lógico, num nível bom, para ele mostrar para mais pessoas. Foto, uma foto, espera sair para ele mostrar para mais pessoas. Eu sempre penso em engajamento, porque é ali que eu faço E aí você acha que a foto, assim, seria melhor uma coisa mais para curiosidade, e aí a pessoa perguntar,
Exato. ou alguma informação, por exemplo, no meu caso, eu colocar uma casa ali, oportunidade. Eu colocaria bem venda. Oportunidade, a partir de tanto, oportunidade de você investir na Flórida, você já investe na Flórida. E faria também aproveitaria e faria uma enquete. Tá. Eu já explico, Bruna, o que é o Stories preguiçoso, só um minutinho. Por quê? Porque se as pessoas votarem, ele vai entregar mais. Não coloquem Stories preguiçoso caixa de perguntas, jamais. Porque para a pessoa responder uma caixa de perguntas, ela só vai responder se ela sabe o contexto do que está acontecendo. Então, caixinha de perguntas por exemplo, eu já entendi o que ela está falando, eu já participo dessa conversa, e agora ela quer me introduzir na conversa. Então, por exemplo, eu venho fazendo um storytelling, e aí, a quarta eu coloco uma pergunta, a ver com o que a gente já está conversando. Então, por exemplo, eu compartilhei de como aumentar o faturamento. Estou falando sobre isso em algum momento ali que eu estou fazendo um storytelling para trazer, converter vendas. Eu vou vir ali na quarta Stories do dia com uma caixinha de perguntas. Elas já responderam enquete, já estão participando do assunto, e eu venho com uma caixinha de perguntas para entender a dor. Por exemplo, já passaram por isso? Já aconteceu isso com vocês? Me conta aqui essa história, me conta essa experiência através disso. Aí, ok, você tem alguma dúvida sobre tal coisa? Manda aqui para mim que eu te respondo por mensagem. Se é uma pergunta muito boa, o que eu faço? Eu mando uma mensagem para a pessoa falar, nossa pergunta foi muito boa, eu posso te responder compartilhando? Se ela falar, ok, eu já respondo compartilhando. Se ela falar não, que é muito difícil falar não. Só que, por que eu prefiro responder por mensagem? Porque eu já crio uma conexão eu falando com ela. Então, se é um conteúdo que eu quero vender, a hora que eu respondo a pergunta dela pelo direct, ela vai falar, nossa, Tati, muito obrigada, nossa, esclareceu. E aí eu já venho com uma outra pergunta e pego o WhatsApp dela, para já chamar ela para uma sessão estratégica. Entenderam? Então, por isso que eu uso essa estratégia do storytelling alguns dias para vender e outros para conectar. Para não ficar assim, nossa, ela quer vender todo dia? A pessoa ficar, ela quer vender. Então, eu te ajudo em algo, eu crio uma conexão com você, eu trago soluciono um problema que seja da grande massa, eu trago uma informação, educo, e no meio eu vendo. No meio dos dias, eu digo. Esse story preguiçoso também, você pode colocar, você falou de colocar enquete, por exemplo, gostaria de saber mais, e aí todo mundo que escolher sim, você chama ela no privado, né? Isso. Sim, mas eu acho que gostaria de saber mais, eu acho que a pessoa vai pensar, mas se eu falar que eu quero saber mais, ela vai ficar me chamando, eu não quero vender, eu só quero saber mais. Entende? Eu colocaria algo assim, você imagina que daria para tal coisa? Você sabia que essa casa custa apenas tanto? Se for por quê? Porque vai ter mais pessoas ali para você chamar para responder. Eu acho que vai ter mais leads. A gente tem que pensar também como quem está do outro lado. Sempre que eu vou fazer um conteúdo, eu penso, o outro lado vai encarar isso como a Tati só quer vender, a Tati está querendo me ajudar, a Tati me entende, a Tati passa por isso também. Eu sempre estendo a mão. Então, sempre, quando for fazer, você para e analisa, como seguidora. E sempre o seguidor tem que pensar, ela quer me ajudar, ela não quer me vender. Ela quer me ajudar a tomar essa decisão. Ela não quer me vender algo, ela quer me ajudar. E é lógico que ninguém é besta, sabe que a gente vai cobrar por isso. Mas com uma ajuda, você está vendendo ajuda, você está vendendo solução, está resolvendo um problema daquela pessoa. Você está deixando com que evitar ela ter, ajudando ela a evitar um futuro problema, no caso de uma compra de uma casa. Ou então, por exemplo, quem vende produto como a Najara, está evitando ela de pagar para outra pessoa, ou receber um produto que não vai funcionar, a estar ajudando ela de alguma forma.
ajudando ela a emagrecer, ajudando ela a administrar melhor a empresa dela, em questão de gestão, como a Yarla faz. Então, é sempre a gente precisa olhar, eu só compro, eu não compro de quem quer me vender, eu compro de quem está ali, ó, eu vou te ajudar a resolver isso, eu vou resolver isso para você, eu vou te mostrar o caminho, eu vou encurtar seu caminho, é isso, eu vou te ajudar a evitar se aborrecer, é isso que eu compro. O tempo inteiro eu compro isso. Se eu vejo que a pessoa só quer me entregar ali algo, ela quer me vender, esquece. Até quando a gente entra para comprar uma roupa numa loja, eu não quero que a pessoa me venda, eu quero que ela me ajude a escolher a roupa correta para aquele evento. É para isso que ela está ganhando a comissão dela. Concordam comigo? Se eu perceber que a vendedora pode ser a loja mais linda do mundo, em questão de, se eu perceber que a vendedora só está pensando em me vender, ela não está treinada para me vender uma roupa, porque ela vai me vender só e vai ficar no meu closet aquela roupa. Eu quero que ela me escute. Ela pode me vender $5.000, mas eu quero que ela me venda as peças que eu realmente preciso para resolver um problema para mim. Então, é esse mesmo pensamento que a gente precisa ter, sabe? Da pessoa do outro lado olhar e falar, ela tá ali para me ajudar. Então, o Stories preguiçoso, Bruna, respondendo a sua pergunta, eu dei esse nome de Stories preguiçoso porque é assim, não ficar fazendo um monte de stories, usar um story só para você vender, para você se conectar, para você colocar vender através de provas sociais. Então, eu poderia colocar, por exemplo, vocês falando sobre um feedback. Nossa, depois que eu entrei para o perfil magnético, foi maravilhoso e aconteceu isso na minha vida. Eu posso pegar isso e usar como história preguiçosa. Olha só o que elas estão, olha só o que a minha mentorada está falando no meu curso. Você também quer ter esse resultado? Você quer? Aí, ok. História preguiçosa para converter em venda. Ela vai olhar e falar, hoje a Tati está a fim de ganhar dinheiro, está a fim de vender. Mas amanhã, eu já vou vir com histórias mais leves. Mostrando... Oi, Bruna? Seria mais ou menos estilos stories que eu ando fazendo, porque eu não faço muito story. Mas se você não for fazer muito, Bruna, faça um só. Tá. Você vai ver um engajamento maior. Entende isso? Sim. Porque o que acontece? O que cai o engajamento... O que cai o engajamento é a gente postar sem pensar no que a gente está fazendo, depois postar outro aleatório, precisa ser uma nova linha, ou uma coisa só. Entendeu agora, Bruna? Sim, entendi. Se você for começar o dia para fazer 3 stories, só faz um. Escolhe o melhor momento do seu dia, a melhor foto, a melhor estratégia, só você, por exemplo, você estudando. Tira uma foto você estudando, coloca uma legenda lá bacana, cria uma conexão através dessa legenda, coloca uma enquete. É isso. Você vai ver os seus stories aumentando muito a visualização. Estou com tempo. Aí sim, você se programa para fazer 7 stories. Dividindo eles de forma estratégica, desde a hora que você acorda até a mais ou menos umas 2 horas antes de você dormir. Para ficar o último lá, umas 2 horinhas, com as pessoas que estão meio engajadas. E aí, depois, a hora que você for deitar, vai deixar o celular de lado, apaga todos e vai dormir. Então, porque... mas Tati, os últimos... por exemplo, se eu tenho 5.000 visualizações nos stories, o meu último vai ter 1.000. Mas essa quantidade de 1.000 pessoas que viu o último que vão comprar de mim. Então, ela realmente, o que importa é o que chega por último ali. Então, não liguem para os primeiros. Porque quem te acompanhou durante o dia e que está ali recebendo a sua fotinha ali, a bolinha com o seu rostinho ali o dia inteiro, é a pessoa que está engajada e conectada com você. Isso que importa. Não tem problema que vai ficar só 2, 3 horas os últimos stories. Não tem problema. Porque é essa pessoa que vai te assistir no dia seguinte, que vai comprar de você. O que viu primeiro, que não foi porque não engajou, ele não prestou atenção, ele saiu dos seus stories, ele não vai comprar. Quem vai comprar é quem chegou até o final. Esses 2 tipos. Conseguiram entender agora?
Então, qual é minha tarefa? Minha tarefa da semana é fazer um roteiro para vocês de storytelling, 5 roteiros para vocês dividirem na semana de vocês. E qual é a tarefa de vocês? Tentem fazer o storytelling pelo menos uma vez essa semana, para poder corrigir. E me marquem. Eu não vou compartilhar. Me marquem. Porque a mesma coisa que eu vou fazer, quando eu fizer, eu vou marcar vocês, para vocês entenderem como funciona o storytelling e também como funciona uma foto estática. Mesmo que a gente acabe, daqui a uma semana a gente vai finalizar, eu vou voltar a fazer conteúdo lá pro dia 15, mas fiquem tranquilas. Eu vou marcar, continuo sendo a mentora de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, me mandem. Eu não sou aquela pessoa que tchau, gente. Eu pretendo que vocês também fechem individual. Na próxima eu explico como funciona. E aí, mesmo que não fechem, eu vou continuar acompanhando vocês pelos stories, você pode mandar mensagem. Tati, eu fiz isso aqui, vê se ficou bom. Me marquem para eu assistir, que eu vou lá assistir, tá bom? E aí eu vou corrigindo vocês. Até porque hoje a gente encerra essa parte de stories. Vou mandar ainda para vocês o roteirinho. Vocês vão testar esses roteiros, então eu ainda quero acompanhar vocês mesmo depois da 8ª aula, ainda mais 1 mês, 2 meses, para ver como é que vocês estão. E eu vou ficar acompanhando vocês pelo Instagram, tá bom? O próximo a gente vai falar, então, sobre CapCut, porque eu quero que vocês parem de se prender muito em computador, porque eu vi que vocês se prendem muito em fazer edição de vídeo para o computador. Isso acaba, às vezes, o tempo que vocês têm de ligar, colocar depois passar para celular, ou postar pelo computador, acaba perdendo tempo. Eu quero que vocês tenham tudo que vocês precisam no celular. Porque se tem uma ideia, já produz, já posta. Produz, posta, produz, posta. Sem desculpas. Porque eu vi muita gente falando, mas eu uso só no computador, pelo amor de Deus. Legal. Se eu tô com tempo, eu também prefiro. Às vezes é melhor fazer no computador. Mas depois que vocês vão entendendo a praticidade que é, gravei, joguei no CapCut, joguei nos Stories, eu joguei no Reels, eu faço um conteúdo, eu vou mostrar para vocês. Eu vou colocar, e eu não vou fazer captura de tela e compartilhar, porque eu quero vocês vendo comigo, como se estivessem do meu lado, eu editando um vídeo. Vocês vão sentir como se estivessem sentadas do meu lado e eu mostrando para vocês como eu faço o vídeo, como eu edito, rapidamente coloco ele para rodar. E também, se vocês quiserem, eu também faço esses takezinhos para fazer no storytelling, o primeiro que eu gosto de fazer com vários. Se vocês quiserem, eu faço também, deixo já esses takes gravados e no próximo eu mostro para vocês como é prático de fazer. Vou até anotar, porque nem estava no roteiro e eu tive essa ideia agora. CapCut, roteiro, primeiro, stories do storytelling. E eu também já coloco isso no conteúdo da semana que vem para mostrar para vocês como é rápido de fazer e editar. Vocês já fazem o CapCut pelo celular ou usam o computador? Eu prefiro pelo computador, mas às vezes quando não tem como, eu faço pelo celular. Então, Eu faço sempre rápido. pelo celular. Faz pelo celular? É mais E rápido. sabe o que eu acho ruim no celular? Quando você tem que cortar, é muito pequenininho, né? Aquela barrinha que vai cortando até você ajeitar o vídeo, a música, não sei o que, no computador, isso é melhor. Sim, mas você não entende que para produzir mais conteúdo em grande escala, não é melhor? A maior parte dos meus vídeos eu edito pelo Canva e às vezes eu faço uma ediçãozinha ou outra no CapCut ou direto no próprio Instagram, mas eu faço pelo celular. Quanto tempo? Quando eu vou fazer no CapCut? No total, quanto tempo você gasta? Depende, se for um vídeo assim bem rápido, eu não gasto nem 5 minutos. 5 minutos. Ó, eu já contei, tá? Eu gasto 2 minutos, já fiz vídeo com 1 minuto. Depende da complexidade da edição, né, também. E da pessoa que tá fazendo, né? Do quanto a pessoa sabe Da mexer. prática também. Outra coisa também... CapCut, então... Outra coisa também que eu faço para otimizar tempo, quando eu vou fazer um conteúdo, a edição ela começa quando você está gravando. Eu já penso antes de como eu vou editar aquele vídeo. Então eu já me posiciono na câmera
pensando na edição dele. Eu já faço vídeo pensando na edição daquele vídeo, para ser mais rápido também. Comecem a fazer desse jeito. Vai gravar, não pense se vou gravar e depois editar. Fala, vou gravar como eu vou editar. Porque aí fica mais fácil. Porque muitas vezes eu demorava mais, porque eu não me parava, tá, eu vou gravar esse vídeo aqui, mas o que eu vou fazer com esse vídeo? Como ele vai ser editado? Eu já começo a fazer o vídeo pensando na edição. Se não vai ter corte, se vai ter direto, se vai ter o hook, onde vai ser o hook, se eu vou colocar a legenda, se eu vou falar, onde vai ser a legenda, e aí eu já me ajeito para onde vai ser Voltou. Tati? Voltei. Voltou. Voltei. Eu quero mexer, negócio. Vamos lá. Então, eu penso o seguinte: vocês pegaram essa parte que eu falei de primeiro Você grava já pensando na edição. Pensando na edição. Fica mais rápido também. Antes eu gravava sem pensar na edição. E aí, quando eu ia editar, eu tinha que ficar mudando, cortando o vídeo, arrumando onde eu ia colocar a legenda, aí me deixava mais tempo, demorava 10, 15 minutos para eu editar um vídeo. Então, comecem a fazer dessa maneira que também facilita para vocês, tá bom? E é isso. Semana que vem, então, a gente vai falar sobre CapCut, aonde pegar as fotos ensinar vocês também, quem não faz isso, pegar as fotos e passar para o chat, para usar de capa de Reels e para usar para carrossel, como eu faço também de forma muito estratégica. E como eu edito essas fotos no chat, que muita gente fala, ai, mas o chat é chato de editar e editar errado. Vou ensinar vocês a fazerem isso também. Então, às vezes eu pego uma ideia e jogo lá. Então, eu busco no Google ou em outra plataforma e jogo lá e mando ele refazer para mim a foto. Vou ensinar vocês a fazerem isso também, tá, gente? E é isso. Agora eu vou tentar finalizar e começar já a fazer até o roteirinho de vocês, do storytelling, para terminar mais rápido e já mandar para vocês para a gente começar a corrigir eles. Dúvidas? Eu tenho uma. Na verdade, eu não consegui entrar terça lá no plantão de dúvidas. Teve alguma aula que talvez eu não tenha participado, que você chegou a passar como a gente se organiza num cronograma, assim, como você planeja os seus posts? Tem um prompt. Tem, eu vou te mandar. Tá, tô precisando. Você assistiu todas as aulas já ou não? Eu não tô conseguindo. Não, ainda não. Ah, então, eu acho que Vocês lembram, meninas, se foi a quinta ou a sexta? Eu vou procurar, Pri. Eu vou procurar e vou te mandar. Não lembro. Mas de qualquer forma, eu vou ver se eu acabo de assistir agora até. Foi a sexta. Tá. Eu mandei, mas tá no grupo, eu vou te mandar. Mas aí é legal você assistir para entender, para saber como colocar isso dentro do chat. O chat vai dar para você esse roteiro. Ah, legal. Tá ótimo. E é isso, meninas. Obrigada, meninas. Se tiver dúvidas, mandem também no grupo, tá bom? E terça-feira estarei no plantão. Beijo, gente. Boa noite. Então, beijo. Boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite.